dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer genuinamente o convite dos organizadores da Semana de Psicologia, todos os conselheiros do CRP 17, dizer que tem acompanhado pela transmissão online a programação. Gostaria de parabenizar, inclusive, pela qualidade dos debates que vêm sendo empreendidos, a competência das pessoas que foram convidadas, a participação das pessoas, enfim, acho que esse momento é um momento que já vem acontecendo há muitos anos, né, no CRP, mas que ele vem crescendo em qualidade e nas temáticas que vêm sendo cada vez mais relevantes e muito atuais, discutindo questões muito atuais relacionadas à prática do psicólogo, né? Seja uma prática direta, sejam questões relacionadas, digamos assim, à conjuntura política nacional que acaba impactando nessa prática. Então, eu gostaria de parabenizar toda a equipe por isso, pela organização, né, pela qualidade da informação prestada, pelo espaço de debate, de problematização, enfim. E sendo parte dessa programação, eu também agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco com vocês sobre as análises, os estudos que eu venho empreendendo nesse campo, que é sobre a atuação do psicólogo no campo das políticas sociais. Tá? E é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Né? O tema que me coube nessa mesa é um tema que parece ser comum, né? Hoje, em tempos de crise, todos nós falamos sobre crise, né? A crise está aí nas redes sociais, todos os dias a gente tem notícia de uma novidade, né? de novo golpe nos direitos sociais, né? Nos direitos humanos, enfim. Mas nós temos dificuldade em compreender de onde é que vem esse cenário e, principalmente, o que é que esse cenário sinaliza para a profissão, né? Especialmente para os psicólogos que estão dentro do campo das chamadas políticas sociais. Né? Como é que nós, psicólogos, vamos nos posicionar frente a isso, daqui para frente? Principalmente porque nós temos uma herança um pouco ingrata em alguns aspectos da psicologia. A gente tem uma dívida aí a pagar com a sociedade. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Bom, pensando na lógica da construção do meu pensamento, né, pela minha perspectiva teórica, inclusive, que é uma perspectiva materialista histórica, que tem como base a noção de totalidade, eu não poderia deixar de começar essa fala discutindo um pouco, né, de onde é que vem essa perspectiva da crise, né, quais são os impactos sociais dessa crise para o Brasil. A primeira coisa que é preciso que a gente entenda é que essa crise ela não é acidental. Ela não foi um erro de percurso, tá? Ela não foi uma surpresa. O modo de produção capitalista, ele funciona, tá, em ciclos econômicos, ciclos de produção, de desenvolvimento, do auge do desenvolvimento das forças econômicas, alternado com períodos de crise. Tá? Então, essa crise ela iria acontecer em algum momento. Tá? E aí, esses ciclos econômicos, eles vão se desenvolvendo e sobrevém um período de crise. O que é que acontece? Existem crises cíclicas e existem crises sistêmicas. Hoje, nós vivemos uma crise que é considerada uma crise sistêmica, que é uma crise que afeta todo o modo de produção capitalista. Afetando todo o modo de produção capitalista, ela vai afetar todas as nações capitalistas. Né? Então, o Brasil não é exceção. E aí, a crise de 2008, né, que teve aí como o grande disparador, né, a bolha
o colapso da bolha imobiliária lá em Nova York, né, com o grande problema lá no setor do subprime americano, na verdade já vinha sinalizando, já vinha dando sinais desde 1995, por exemplo, né, em 97, com alguns indícios, né, de que o crescimento dos países, especialmente nos Estados Unidos, eles já vinham mostrando sinais de queda. Ou seja, essa crise ela não acontece do dia para a noite. Tá? Ela vem dando sinais ao longo dos anos. Tá? E que, na verdade, ela eclode aí em 2008 com esse acontecimento. Tá? E aí, o que aparece imediatamente após essa crise é uma onda aí, um colapso, na verdade, desse sistema produtivo, tá? Que entra em recessão profunda, na verdade, e que provoca, por exemplo, que a gente consegue visualizar mais claramente, uma queda das taxas de emprego. Tá? Então, é difícil que as mercadorias circulem, as empresas não conseguem mais fazer circular seus produtos. Como elas não conseguem mais fazer circular seus produtos, elas reduzem, né, os trabalhadores empregados para reduzir também o seu prejuízo. Tá? E aí o que é que a gente percebe? Que o Brasil ele apresenta uma das maiores taxas de desemprego, o que não é surpresa, uma vez que o Brasil é um país capitalista periférico. Então, a tendência é que, num período de crise sistêmica, os países capitalistas periféricos, eles sofram mais os efeitos das crises. Porque os países capitalistas periféricos, eles vão dar suporte para que os países capitalistas centrais, eles se sustentem, eles se apoiem e consigam se reestruturar mais rapidamente diante das crises, certo? E aí, por exemplo, no Brasil, a gente tinha uma taxa de desemprego de 11,2%, que no primeiro semestre desse ano, tá, já vai para 13,7%. Ou seja, no primeiro semestre de 2017, a gente tem um índice de desemprego de 13 milhões de pessoas, tá, de quase 14 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. E o que é que o IBGE diz? Diz mais. Diz que, desde que o IBGE mede a taxa de desemprego no Brasil, tá, ela nunca foi tão alta. Ou seja, desde que o IBGE mede taxa de desemprego, o Brasil nunca teve uma taxa de desemprego tão alta. Tá? Pode ser que essa taxa já tenha sido mais alta, mas não desde que o IBGE mede. Tá? E aí, pode passar. Qual é o contexto dessa crise? Né? O que é que acontece nessa dinâmica, né, de contexto de crise? Primeiro, o capitalismo ele não é o mesmo ao longo da história. Tá? Ele vai se adaptando a esses contextos de crise, ele vai procurando saída. Ou seja, o capitalismo é muito curioso. Né? Ele é um sistema, uma dinâmica social, ele é uma relação social, ele é um sistema produtivo, mas que é pautado por uma relação social, uma relação de exploração. Uma relação de exploração que ela vai até o limite que provoca crise. Tá? E diante desse contexto de crise, ele mesmo cria soluções muitas vezes, na maior parte das vezes, extremamente perversas, para que ele supere esse momento de crise. Né? Uma dessas soluções vem na perspectiva neoliberal. Tá? Que perspectiva neoliberal é essa? Atualmente a gente tem, esse slide ficou todo desformatado, você pode clicar todo, enfim. O bom é que eu estou acompanhando por aqui, a letra está desse tamanho e eu estou séria, né? Enfim, a lógica que a gente vê no capitalismo atual é a financiarização do capital. Né? Então, a gente tem hoje um capital que produz mais dinheiro, que é um dinheiro, na verdade, um dinheiro fictício, um dinheiro baseado em juros bancários, em especulação bancária, né? E não um capital que é produzido, que é realmente, que existe a partir, né, da produção de valor. Ou seja, não é um capital que é produzido a partir da criação de novas mercadorias, mas sim em cima da especulação que existe dentro das bolsas de valores, em cima dos juros bancários, em cima da venda de títulos do tesouro e etc. Né? E aí, esse capital ele é extremamente perigoso porque é um capital que efetivamente não existe. Né? E aí ele fica ao sabor exatamente dessas conjunturas, né? E aí a gente fica nervoso quando o mercado está nervoso.
Né? A gente se acalma quando o mercado se acalma. Então, todo dia a gente fica ansioso, porque a bolsa lá de Hong Kong está nervosa, e a gente já fica pensando o que é que vai acontecer com a gente. Né? Enfim, mas aí, no mundo do trabalho, o que é que esse modelo ele termina causando? Basicamente, é um estado que é máximo para o capital. O que é isso? Ele regula as relações de forma a garantir que esse capital se reproduza e se amplie, mas é um estado que é mínimo para o social. De que forma? Ele eleva a composição orgânica do capital. O que é isso? A composição orgânica do capital é baseada nos meios de produção e na força de trabalho. Tá? Essa é a composição orgânica do capital. Só que a mais-valia, ou seja, falando de uma forma muito simplista, o lucro ele é adquirido em cima da força de trabalho. Tá? Então, onde você pode mexer para você conseguir otimizar, né, ampliar, conseguir mais capital, é em cima da exploração da força de trabalho. E é aí o investimento maior, a exploração maior que acontece nessa forma de capitalismo atual. E de que forma que se consegue essa exploração maior? Por meio de desemprego, de flexibilização das relações de trabalho, de precarização, de contratos temporários, né? Enfim, tudo isso que a gente vê acontecer hoje e que aqui no Brasil agora foi institucionalizado. Por exemplo, com a reforma trabalhista, né? Que aí está caminhando a passos largos. E aí a gente tem, por outro lado, uma redução da cobertura social, né, para grupos que são extremamente desprotegidos, como crianças, como adolescentes, etc. Né? Então, a gente tem cada vez mais a transformação de um perfil de pessoas que precisam ser protegidas e que precisam sobreviver às custas da venda da sua força de trabalho e que não tem mais trabalho e que a tendência é que não tenha mais trabalho. Tá? Isso caracteriza claramente um projeto neoliberal marcado por flexibilização, desregulamentação e privatização. Tá? Ou seja, o Estado ele se desresponsabiliza daquilo que lhe onera. O que é que onera? A proteção social. Tá? A política social. E aí ele transfere essa responsabilidade para o mercado e o mercado vai atuar de forma que ele obtenha lucro. Tá? A forma dele obter o lucro é em cima do trabalhador. Tá? Então, quanto mais ele puder explorar aquele trabalhador, ele vai fazer. Quanto mais barato ele puder pagar por aquela força de trabalho, ele vai pagar. Tá? E aí, para a gente ter uma ideia do que é isso, né, do que esse modelo provoca e como é que isso vai reverberar na política social, eu trouxe um dado aqui da Oxfam, que é uma instituição do terceiro setor do Reino Unido, né, que eles publicaram um estudo. Eles já publicaram esse estudo, ano a ano eles publicam esse estudo. Tá? E eles, em 2015, eles publicaram esse estudo aí. Pode passar para o próximo slide. Não. O próximo, isso. Próximo. Aí. Que em 2015, 62 pessoas detêm a mesma riqueza do que o resto do mundo. Do que metade do mundo. 62 pessoas. 62 pessoas sobram nessa sala. Não são 62 famílias, 62 grupos, não. São 62 pessoas detêm a mesma riqueza do que a metade do mundo. Vejam o que é a desigualdade nesse mundo. Tá? Isso já foi um pouco melhor. Em 2010, tá aí, eram 388. É isso ou eu estou enxergando errado? 388. Tá? Ou seja, o que é que isso significa? Essa lógica desse modo de produção, tá, faz com que uma porcentagem, um número de pessoas que é extremamente rico, certo, fique cada vez mais rica. E essa peneira cada vez mais vai afunilando. É isso que esse modo de produção provoca. Tá? E aí, pode passar. Brenda, né? Ixi, agora que eu não lembro. Vou voltar para cá. O PNUD publicou
em 2014, né, os países distribuídos aí pelo Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente comemorou quando o Brasil saltou, né, de médio desenvolvimento humano para alto desenvolvimento humano, né, foi uma grande conquista, embora o Brasil esteja lá na rabeira, né, dos países com alto desenvolvimento humano. Ele está na posição de número 75, tá? Vejam bem, se a gente for comparar com outros países da América Latina, certo? Olha onde é que está a posição do Chile. Ele é de muito alto desenvolvimento humano, ele está na posição de número 42, e a Argentina que está na 40ª posição. Tanto que a gente fala dos irmãos e olha onde é que a gente está em comparação a eles, por exemplo. Né? E embora o país, o Brasil, esteja numa posição de alto desenvolvimento humano, é preciso que esses indicadores, preciso que a gente entenda que esses indicadores, eles são calculados a partir de um conjunto de indicadores, certo? Se a gente for analisar alguns indicadores isoladamente, a gente vai ver que o Brasil é um país de contrastes. Se a gente for ver, por exemplo, eu sou Pablo, que está na mesa seguinte, que é especialista em educação, a gente vai ver que na questão educacional, o Brasil é considerado um país de médio desenvolvimento humano. A gente tem problemas gravíssimos na questão educacional, tá? Então, o Brasil ele tem alguns elementos, especialmente na questão econômica, né, que alça o país a um alto desenvolvimento humano. Mas na questão relacionada a alguns aspectos do desenvolvimento social, ainda deixamos muito a desejar, tá? Breno, por favor. E aí, quando a gente vai considerar a América Latina, a gente vê que o Brasil é o terceiro país mais desigual aí da América Latina, tá? Comparado com países que a gente jamais imaginaria, né, que fôssemos mais desiguais, né, do que eles. Enfim, só para a gente ter uma ideia do que é esse país de contrastes que é o Brasil, tá? Esse mapa, pode passar, dá uma ideia, só para vocês entenderem um pouco, visualizarem um pouco, isso dá uma ideia da desigualdade no mundo. Quanto mais vermelho, mais desigual. Tá? Então vejam onde é que nós estamos situados. A gente perde, na verdade, para alguns países da África subsaariana. Tá? E a gente está igual a alguns países da África, em termos de desigualdade. Então, ou seja, a gente tem indicadores econômicos de primeiro mundo, mas a gente tem indicadores sociais, né, associados a países africanos. Certo? E aí, a desigualdade, ela aumentou em 24 de 26 países em que há dados de segmento, que acompanham, né, a evolução dos padrões de desigualdade. Ou seja, isso é muito grave, em que pese todas as iniciativas para a redução da desigualdade, incremento de políticas, né, o Brasil ele foi celebrado como a América Latina, no geral, e o Brasil em particular, ele foi celebrado como um dos países, nos governos PT, por exemplo, que mais investiu na implantação de estratégias de combate à pobreza e de redução da desigualdade. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome pela primeira vez na sua história, mas o fato é que essas iniciativas elas não foram, elas estiveram muito longe, né, de provocar uma mudança significativa nesse quadro de desigualdade. Né? Sem dúvida, elas aumentaram a inclusão das pessoas pela via do consumo, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas elas não conseguiram alterar a base da pirâmide relacionada com o topo da pirâmide. Ou seja, aquelas pessoas mais ricas, elas continuaram sendo as mais ricas, né? E o que houve foi uma movimentação na base da pirâmide, mesclando aquelas pessoas que não tinham acesso a absolutamente nada e elas passaram a acessar alguma coisa. Tá? Por favor, Brenda. E aí, como é que estamos hoje? Né? Que Brasil real é esse? Tá? A gente tem, como eu falei para vocês, o IDH alto, tá? Uma esperança de vida semelhante, né, a países também de alto desenvolvimento humano. Isso aí aponta um desafio para as políticas públicas importante, né, porque a gente tem uma população hoje que envelhece e, de fato, o país não está preparado para essa população que envelhece. Certo? Temos aí, quem trabalha com isso, quem acompanha, vemos um Estado que não protege o idoso, né, que não assiste esse idoso.
Mas a gente tem também uma porcentagem de 26% de crianças pobres. Né? E se a gente juntar que 50% dos mais pobres do país são pessoas com menos de 19 anos. Tá? E aí, ou seja, a população mais pauperizada do país são crianças e adolescentes. Tá? Ou seja, é uma população que é extremamente vulnerável. Tá? E no Brasil, aquela desigualdade, né, de renda, que eu citei o dado da Oxfam como exemplo, se reproduz. Né? A gente tem os 10% mais ricos do país detendo quase metade da riqueza nacional. Tá? E os 20% mais pobres detêm 2% da renda nacional. Ou seja, a gente tem aí um profundo abismo em termos de distribuição da riqueza no país. Então, aquela história, né, que a gente ouve muito de dizer assim, é só você querer que você consegue, né, você precisa e depende de você, né, lute, etc. A gente parte do pressuposto de que todos têm condições iguais. E não. As pessoas não têm condições iguais. As pessoas não acessam as coisas de uma forma igual. Tá? Essa aqui é a prova concreta de que isso não é verdade. Tá? E aí, mais uma curiosidade aí para a gente continuar conversando. Alguns dados. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Tá? O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Uma a cada 25 horas. Mais de 1 milhão de mulheres se submetem a abortos clandestinos por ano. A cada 2 dias, uma mulher morre em decorrência de um aborto mal sucedido. Tá? Somos a terceira população carcerária do planeta, se a gente incluir as prisões domiciliares. 100 mil pessoas ainda estão em acampamentos sem terra. E nós temos quase 1 milhão de famílias assentadas. 48% do total desmatado da Amazônia Legal ocorreu no Mato Grosso, estado do maior produtor individual de soja do mundo. Vocês perceberam isso? Que o maior produtor individual de soja do mundo é do Mato Grosso, que por acaso desmatou 48% da Amazônia, do território da Amazônia Legal. Certo? Por acaso, esse maior produtor individual de soja do mundo é o ministro atual da Agricultura. Certo? E 1% dos proprietários de terra do Brasil controla 50% da terra brasileira. 1% dos proprietários de terra controlam 50% da terra brasileira. Mais um elemento que mostra que as condições não são as mesmas para todas as pessoas. Ok? Projeção do Banco Mundial para o Brasil até o final de 2017. 2,5 milhões de brasileiros devem cruzar a linha da pobreza até o final do ano. Ou seja, a tendência é que a pobreza se exacerbe no Brasil. Tá? Isso já está acontecendo, inclusive. E aí o que há, inclusive, é uma mudança do perfil dessa pobreza. Tá? Novas categorias estão entrando nesse perfil de pobreza aí. A gente tem uma população de pessoas com, em média, 37 anos, ou seja, é uma população de pessoas que deveriam estar trabalhando, ou seja, estão no auge da sua capacidade produtiva, tá? Pessoas que têm ensino médio, têm pelo menos o ensino médio, ou seja, pessoas, não são aquelas pessoas completamente incapazes para o trabalho, muito pelo contrário, tá? Pessoas brancas e pessoas que estão em áreas urbanas. Ou seja, se tem aí mudado esse perfil da pobreza e, na verdade, essa pobreza tem incorporado grupos populacionais que não faziam parte desse contingente. Né? Se a gente, não sei se vocês estão acompanhando o movimento no Rio de Janeiro, que a população em situação de rua do Rio de Janeiro tem crescido e incorporado pessoas, inclusive, com nível superior. Né? A procura pelo Bolsa Família cresceu, né, de um ano,
de 2015 para 2016, um aumento de 33,4%, ou seja, a quantidade de pessoas que precisam do Bolsa Família cresceu 33,4% de um ano para o outro. Mas a verba destinada ao Bolsa Família não teve um crescimento correspondente. Ou seja, embora a necessidade pelo Bolsa Família tenha crescido, certamente essas pessoas não serão atendidas porque não houve crescimento do financiamento de forma correspondente. Tá? A demanda é maior, é do Nordeste, ainda não nenhuma novidade com relação a isso, mas o fato é que a gente tem uma população que está empobrecendo, né? A gente tem uma população que tem demandado mais proteção do Estado e a gente tem uma proteção do Estado que cada vez mais está se retirando. Tá? E aí, pensando nesse contexto, como é que se manifestou essa crise que provoca todo esse cenário aí no Brasil? Tá? Na verdade, a crise brasileira ela foi uma expressão dessa crise sistêmica que acontece aí, que aconteceu, que está acontecendo no mundo todo, né? Mas, obviamente, que o Brasil ele tem suas peculiaridades, né? Ele teve e continua tendo, a gente está vivendo isso aí. E a crise brasileira ela articulou uma série de vetores aí que conformam uma especificidade para a crise que a gente vivencia até hoje, né? Todos os dias, enfim, né? Essa crise ela começa a dar sinal quando a gente começa a perceber uma redução, né, uma desaceleração do crescimento que começa a dar sinais desde 2011, quando a gente vê um crescimento de 2,7% que se reduz em 2012 para 1% só. Ou seja, esse fenômeno aí já dá mostras de que aquele auge do desenvolvimento econômico já estava dando sinais de esgotamento. E aí várias medidas foram sendo tomadas, né, no governo Lula ainda e tal. E aí existiam, na verdade, foram tomadas medidas para que duas condições fossem atingidas, né, duas metas fossem atingidas para controlar a crise. Né? E aí várias medidas foram tomadas. E aí eu cito alguns exemplos, né, controle de taxa de juros, redução do custo de insumos, né, mudança da política cambial, etc. Não sei se vocês lembram, né, isenção de impostos, e aí ficou aquela história lá de comprar carro sem imposto, e aí redução de impostos em outras áreas e tal. Qual era a estratégia? Aumentar o preço das commodities e o boom do consumo interno. Né? Então, ou seja, era manter as pessoas consumindo, né, e manter a exportação das commodities em alta. Mas o que é que acontece? Nenhuma das duas coisas funciona. Né? Há uma queda brutal no preço das commodities brasileiras, está aqui alguns exemplos. Né? O minério de ferro cai de 180 para 55 dólares a tonelada. O barril de petróleo, por exemplo, cai de 140 para 50 dólares. E o Brasil é o país que teve a maior queda na exportação entre as 30 maiores economias. Só isso já mostra aí uma possibilidade muito concreta, né, de se instaurar uma forte crise no país. E as medidas, né, de estímulo ao consumo interno também falham. Mesmo com a transferência de renda, né, mesmo com o aumento do salário mínimo, mesmo com a injeção direta de crédito, etc., tudo isso não garante a continuidade do consumo interno brasileiro. Tá? Porque a lógica do Bolsa Família, né, embora tenha sido uma política extremamente importante, tá? O Bolsa Família ele garantiu a inclusão das pessoas, né, por meio do consumo. Né? A partir do momento que as pessoas começam a receber o Bolsa Família, elas começam a consumir, elas começam a acessar uma série de bens e de benefícios que elas não conseguiam acessar anteriormente. Mas nem esse consumo garantiu o patamar de consumo desejado para que se evitasse aí essa crise brasileira. Tá? Só que, para além da vertente econômica, existiu aí uma vertente social, digamos assim, política, né? Que teve aí o fracasso da experiência do presidencialismo de coalizão. Não que alguns analistas falam que o presidencialismo de coalizão por si, ele não é problemático. Problemático foram as alianças que foram feitas em nome desse presidencialismo de coalizão feito
pelo presidente Lula e segue aí com a presidenta Dilma. E aí se começa a construir a estratégia do impeachment logo após a... Chegou lá? Comecei aí. Pode passar. Não sei porque ele ficou louco agora. Logo após a derrota do candidato Aécio Neves, né, que tinha aí, na verdade, a corrupção como componente principal, né, e não as pedaladas fiscais que passaram a ser o motivo legal. Né? A justificativa legal era a pedalada, mas o discurso era o discurso da corrupção. Tá? E aí é preciso que a gente entenda duas coisas. Que, primeiro, a corrupção ela é inerente ao modo de produção capitalista. Tá? Assim como a crise e a corrupção. Ou seja, essa bandeira de combate à corrupção, tá? ela existe, mas ela não vai eliminar a corrupção. Enquanto existir o modo de produção, também vai existir a corrupção. E o direito também, ele é uma forma de engendramento, né, utilizada com muita propriedade pelo modo de produção capitalista, certo? Então, também não há direito imparcial. E acredito que, independente de opções políticas, acho que a gente tem visto aí que esse direito realmente ele não é imparcial. Tá? E aí o que nós vimos foi a articulação do direito com a mídia, né, a exemplo da operação Mãos Limpas que houve na Itália e que foi, né, declaradamente o espelho do juiz Sérgio Moro para conduzir aí a Operação Lava Jato, né, que culminou aí com o impeachment. Né? Bom, então esse é o cenário aí da crise que eu achei importante comentar com vocês, para a gente sinalizar agora o que é essa política social nesse tempo de crise democrática. Tá? Por favor, Brenda. Primeira coisa, o que é essa política social? A gente fala aleatoriamente, né, dessa política social e tal, mas o que é política social? Tá? Eu fiz agora? Então, tudo bem. Porque eu estou sendo pressionada, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a política social é uma estratégia do Estado, é uma resposta que o Estado dá para enfrentar a questão social. Tá? Mas o que é a questão social? Tá aí? A questão social é um conjunto, né, de problemas. Certo? A questão social, a primeira coisa, é uma só. Tá? Ela é um conjunto de problemas que emerge a partir da instauração do modo de produção capitalista, a partir do que a gente chama de contradição capital-trabalho. Tá? É a manifestação no cotidiano da contradição capital-trabalho. Ou seja, a partir do momento que se cria um modo de produção baseado na compra da força de trabalho, na exploração do trabalho por uma pessoa que detém os meios de produção, por outra que precisa vender a sua força de trabalho em troca de um salário, você tem aí a contradição capital-trabalho. Certo? Essas pessoas, elas vão padecer do que a gente chama de sequelas da questão social. Que sequelas são essas? Fome, desemprego, trabalho infantil, todo tipo de exploração sexual, né, mendicância, dependência química, marginalidade, todas essas coisas, situação de rua, enfim, tudo isso faz parte de um conjunto que, na verdade, representa aquilo que a gente conhece como questão social. Tá? E aí, pode passar. Na forma como ela se encontra, tá? O Estado começa a tratar a questão social como objeto de intervenção, mas de uma forma um pouco peculiar, digamos assim. O Estado fragmenta a questão social, tá? Sob o discurso de otimizar o seu tratamento, tá? E ele fragmenta, ele setoriza a questão social. Então, ele escolhe áreas que ele chama de fundamentais, por exemplo, saúde, educação, habitação, trabalho, saneamento, etc. Tá? E ele cria uma política social para cada área dessas. Certo? Qual é a questão, qual é o problema disso? Né? Ele trata fragmentos dessa questão social. Considerando que a questão social é uma só,
ela é resultado de um contexto de base que está envolto numa totalidade, tá? Uma vez que eu trato essa questão social de uma forma fragmentada, eu vou tratar parte dessa questão social. Eu nunca vou trabalhar os fundamentos, a estrutura dessa questão social, tá? E aí onde entra o trabalho do profissional, inclusive nós psicólogos. Nós trabalhamos, tá, na refração da questão social, ou seja, na franja da questão social, na ponta, numa política, num fragmento, num pedaço do tratamento à questão social. Então eu trabalho num serviço que faz parte de um nível de proteção, que faz parte de uma política, que faz parte de uma franja, que faz parte de um tratamento da questão social. Tá? E aí a primeira recomendação é: tenham paciência com vocês mesmos, né? Porque vocês estão num nível muito localizado, muito específico do tratamento à questão social. Tá? E aí, quando a gente considera a questão social nesse contexto de crise sistêmica, tá? O que é que acontece? Primeiro, se a gente teve em algum momento da história, se nós tivemos em algum momento da história uma proposta de uma política social que eliminasse a pobreza, se, tá? Que na verdade o objetivo da questão da política social não é eliminar a pobreza, tá? E aí é bom que isso fique claro, porque muitas vezes, principalmente nós operadores da política, nós estamos lá, né, num trabalho comprometido e tal, e quando a gente não vê as coisas andarem, a gente fica achando que a política tem um problema, ou eu tenho um problema, enfim. Mas, na verdade, é preciso que a gente entenda, né, que o Estado, ele existe para manter a dinâmica funcionando, tá? E a política social, ele está lá para que as coisas continuem funcionando, ela está lá para permitir que as coisas continuem funcionando. Então, a política social, ela atua, de uma certa forma, como um suavizador de tensão social. Tá? Então, o que é que acontece? Na lógica neoliberal, como eu já havia falado para vocês, né, de privatização, né, de precarização, essa política social, ela vai ser uma política social cada vez mais restrita. Vai ser uma política social cada vez mais enxuta, cada vez mais focalizada. Que é isso que a gente... Se vocês ainda não viram, vocês vão começar a ver muito brevemente. Tá? Então, se a gente tinha lá na Constituição de 88, né, um sistema único de saúde, por exemplo, que deveria ser para todos os brasileiros, um sistema único de assistência social que deveria ser para todos os que dele precisarem, e etc., isso aí, a tendência é que isso se reverta muito rapidamente. Não sei se vocês já estão vendo isso, mas eu já estou. Tá? E aí, a primeira consequência é a mudança de foco da política social, tá? Que ela passa a ser para minimizar, na verdade, os efeitos da pobreza absoluta, tá? E não mais erradicar essa pobreza. Ou seja, o objetivo da política social passa a ser minimizar os efeitos da fome. E não mais pensar na garantia de direitos, né? na retirada das pessoas da situação de vulnerabilidade, né, na capacidade das pessoas de autogerir suas vidas. Isso não se coloca mais em questão. Certo? Mas aí sim o foco da política volta a ser a política assistencialista e não mais garantidora de direitos. Tá? Vejam, no ano 2000, há 17 anos, tá? A declaração do milênio na ONU era libertar os semelhantes das condições abjetas e desumanas da extrema pobreza. Extrema pobreza é pobreza absoluta, é miséria, é fome. Tá? Então, isso já estava em jogo há muito tempo. Essa lógica neoliberal já vinha sendo implementada há muito tempo. Tá? E a segunda consequência, também gravíssima, a meu ver, é a substituição do estado do bem-estar social, né, de um Estado que reconhece o seu papel, tá, na situação de vida precária das pessoas, né, de um Estado que é protecionista, que deve ser protecionista, né, de um Estado que se responsabiliza pela qualidade de vida das pessoas, por um Estado penal, por um Estado de repressão e de combate às chamadas classes perigosas.
né, de um Estado punitivo, de um Estado repressivo, que é isso que a gente vê emergir agora com muita força. Com as discussões, por exemplo, de redução da idade penal, a discussão de pena de morte, de aumento do cumprimento de medidas, aumento do tempo de cumprimento de medidas socioeducativas, né, sem discutir o que é a socioeducação, por exemplo, né, de estímulo à construção de novas prisões e por aí vai, né, de, inclusive, de propagar no senso comum, né, com um grande apoio da mídia, né, o olho por olho, dente por dente, bandido bom, bandido morto e por aí vai. Tá? E aí, onde é que entra a psicologia? Finalmente, né, Ada? Chegamos na psicologia. Né? E aí, ok, Brenda? Como é que a psicologia veio, né, vem trabalhando nesse campo? Né? A psicologia vem trabalhando nas sequelas, né? Vem trabalhando nas franjas, tá? E vem trabalhando, não tem como fugir, não tem como fugir, vem trabalhando nessa assistência, nessa política social de uma forma mais assistencialista e de repressão às classes perigosas também, tá? A gente tem sofrido, não só a psicologia, mas os profissionais que têm trabalhado na política social têm, de uma certa forma, ficado um tanto quanto reféns de uma lógica mais ampla de operação das políticas sociais. Né? Tivemos, por exemplo, aqui ontem, a defesa de uma dissertação de mestrado que foi sancionada, né, pela representante, né, da própria política aqui no município, né, simplesmente porque a pessoa discorda do que está sendo colocado ali. Ou seja, um total cerceamento da divulgação de informações que, na verdade, visam, não é a crítica pela crítica, mas é uma crítica construtiva para se discutir o trabalho, se procurar parcerias para se melhorar e se fortalecer o serviço em prol da garantia de melhoria do serviço em prol da população. E aí se torna um embate, né, um jogo de poder que simplesmente a principal consequência é o enfraquecimento da política. E isso não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Quem perde, no fim das contas, é o usuário. Né? Então, fica esse jogo de poder em que, na verdade, acaba fortalecendo aqueles que defendem uma política minimalista. Né? Então, o psicólogo ele fica, né, naquele debate entre uma formação que o ensina a fazer uma determinada coisa, que na verdade a gente tem esse ranço ainda muito forte da clínica, né? Mas a gente tem também os engessamentos que a política nos apresenta. Né? Quem trabalha aqui com a política, com as políticas sociais, né, sabe que muitas vezes nós somos demandados a fazer determinadas coisas, né? Muitas vezes com coisas com as quais nós não compactuamos. Né? Mas é fato que a psicologia também, durante muitos anos, psicologizou problemas sociais. Né? A gente não sabia muito o que fazer, a verdade é essa, nós não tínhamos essa trajetória no campo das políticas sociais, e aí tudo a gente achava que era um problema existencial, uma questão puramente de escuta clínica tradicional, né, que fica registrado, né? E aí a gente só achava que o único instrumento, a única ferramenta que a gente tinha para trabalhar era a psicoterapia. Né? E nós ficamos nesse modelo aí durante muitos anos, e só algum tempo depois foi que a gente conseguiu começar a refletir, porque a psicologia é uma das profissões que mais se autoavalia, isso é fato, tá? E aí o que é que o psicólogo ficou fazendo? Ele ficou trabalhando, a psicologia tem um histórico muito forte de ser uma profissão de controle, tá? A psicologia, ela, em várias áreas, ela se desenvolve como uma profissão de controle, uma profissão de avaliação do rótulo, né, de ajustar o indivíduo, de identificar o indivíduo correto para a sala de aula correta, para o trabalho correto, né, para o perfil correto, enfim. Ou seja, nós temos aí essa trajetória que marca nosso perfil profissional, que marca a nossa formação, e que romper com isso, depois de tantos anos, é uma tarefa bem, bem difícil. Tá? Mas o que é que acontece? O fato é que a entrada na política social, a política social ela acaba sendo uma referência muito forte para o psicólogo, porque tem aí os dados que mostram que estamos
de forma maciça na política social. Né? Esses dados mostram que, de fato, tem aí dados do Jornal do Federal, uma pesquisa nacional feita pelo Conselho Federal e dados informais do Conselho Federal de Psicologia, que tem cerca de 20 mil psicólogos trabalhando só na assistência social. Então, vocês imaginem aí o contingente de pessoas. Isso antes da realização dos concursos que aconteceram nos interiores. Tá? Então, é possível que esse número ainda seja maior. No RN, uma pesquisa de Seixas, né, que já tem, inclusive, um tempo, também foi feita antes de vários concursos que aconteceram nos interiores, aqui no estado, mostrava que cerca de 45% dos psicólogos tinham inserções na política social. Não necessariamente era o único trabalho, tá? Mas esses profissionais, eles tinham algum tipo de inserção na política social. Tá? Ou seja, o fato é que, simpatizando ou não, gostando ou não, né, as pessoas acabam passando, né, tendo algum tipo de vínculo com a política social. E aí, qual que é o público-alvo dessa política social? As características eminentes da ruralidade, né? Povos e comunidades tradicionais, ciganos, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, etc. Refugiados, né? A gente tem, por exemplo, não aqui no estado, mas no sul do país, existe um contingente enorme de refugiados. Tá? Pop rua, né? Adolescentes em conflito com a lei, pobres extremos, LGBTs violados, etc. Tá? Então, essas pessoas são aquelas pessoas lá, né, os mais pobres dentre os pobres, os que estão lá padecendo da pobreza extrema, que são os usuários da política, os principais usuários da política. Né? Mas a psicologia tem uma conta a pagar. Né? A nossa história mostra uma conta a pagar. Tá? Nós temos aí uma herança perversa, tá, que marca a nossa história até hoje. Aí vocês vão perguntar assim, mas depois de tanto tempo, Isabel? Aí eu vou dizer sim, porque essa história aqui, ela se repete na atualidade. Ela se repete. Eu digo para vocês, a psicologia, vocês devem ter estudado isso, tá? A psicologia social, ela tem uma herança aí de suporte a práticas de tortura na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ela, inclusive, existem reportagens que denunciam a Associação de Psicólogos Sociais ao carrasco nazista Joseph Mengele. Aquele que fazia experiências com pessoas, né, com gestantes, com gêmeos, etc. Né? Então, além disso, Cecília Coimbra, que todos nós conhecemos, ela informava que na ditadura militar, jovens que saíam em busca de garantia de direitos, de defesa de direitos, contra a ditadura, etc., eles eram rotulados como portadores de transtornos mentais por psicólogos. Tá? Por psicólogos. A psicologia científica, ela serviu de aporte para a criminologia positivista, com as ideias de Lombroso, de que, dependendo do tamanho do seu cérebro, né, você tinha aí o perfil de um criminoso, só pelo tamanho do seu cérebro. Tá? Coisas da psicologia científica. Aí vocês vão dizer assim, não, mas isso é muito antigo. Não, está voltando. Hoje. As ideias de Lombroso estão tomando força hoje, novamente. Tá? E em 2015, talvez vocês já conheçam a história lá que foi publicada no The New York Times, que foi denunciada aí a participação de psicólogos da APA, né, da American Psychological Association, que eles, o título da reportagem é All the President Psychologists, psicólogos que deram suporte técnico para a realização da prática de tortura nas prisões de Guantánamo no governo Bush. E aí se pesquisou, né, essa denúncia, e a APA pesquisou e averigou que era verdade. Ou seja, psicólogos dando suporte para a realização de tortura. Tá? Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso diz aí de certos compromissos que a psicologia assumiu e assume. Isso não é passado recente. Tá? Mais uma informação rápida, né? Esse quadro, essa tabela aí mostra, isso aqui diz respeito de uma cidade do interior da Paraíba. Se vocês prestarem atenção nessas barras mais elevadas, diz do crescimento do diagnóstico de crianças que foram diagnosticadas como portadoras de doenças mentais.
Tá? Imagine aí o crescimento numa cidade de 42 mil habitantes. O crescimento de 2010 para 2013, na quantidade de diagnóstico dessas crianças com transtornos mentais. Diagnósticos que foram corroborados por psicólogos. Curiosamente, essas crianças são crianças que sustentam suas famílias com benefício de prestação continuada. Tá? Então, a quantidade de crianças com transtorno mental nessa cidade é impressionante. Psicólogos envolvidos também. Tá? E aí, qual é o cenário de atuação nesses tempos de crise? Né? Na verdade, nós continuamos atuando como mão de ferro do Estado, agora não mais exclusivamente por nossa responsabilidade, né? Existe aí uma judicialização da política social, nós temos sido cobrados a exercer esse controle, né? Temos feito muita resistência com relação a isso, espaços como esse têm nos ajudado a fazer essa resistência, espaços de discussão, de organização da psicologia. Eu acho que a psicologia demorou a se reconhecer como classe, como categoria profissional, mas acho que esse movimento tem acontecido, tá? E o trabalho que escapa ao assistencialismo, ele vem sofrendo resistência. Resistência por parte das gestões, né? Vem sofrendo resistência muitas vezes por parte dos próprios colegas. Né? Então, assim, é preciso que esse trabalho ele venha, que a gente vá fazendo um trabalho de conquista mesmo dos profissionais, dos colegas, né? Que a gente cultive esses espaços de discussão, né? Que a gente traga as pessoas para construir projetos coletivos, né? Porque essa etapa eu enxergo como uma etapa de transição, e nesse momento em que essa crise se acirra, em que a política sofre desmonte, eu acho que se esses espaços eles não se consolidam, a chance da gente perder o que foi conquistado é muito maior do que em outros tempos. Tá? A gente continua trabalhando nas franjas da questão social, eu acho que isso aí não tem muito o que fazer, mas, por outro lado, eu acho que é necessário ocupar espaços de planejamento e de gestão de políticas. Que isso já vem acontecendo. Eu estudo, como a Adela gentilmente disse, né, eu trabalho há 21 anos com política, né, e em outros tempos, né, a gente não via profissionais em cargos de gestão, a gente não via psicólogos em cargos de planejamento, a gente não via psicólogos participando de instâncias de controle social, e isso hoje já acontece. Então, acho que sinalizar essa tendência de evolução e de engajamento dos profissionais em espaços decisórios, de planejamento, de fiscalização e de controle de políticas públicas, eu acho que é essencial, né, para se construir esse projeto que a gente pensa que pode ser um projeto diferente. Tá? Agora, um elemento importante é que a psicologia ainda não consegue sentar e discutir um projeto ético-político para a profissão. Somos uma categoria em disputa. Tá? Aquelas pessoas que discutem um projeto ético-político, por exemplo, no campo da política social, ainda é um segmento específico da profissão. Né? A gente sabe que a psicologia são várias psicologias, né? São projetos societários distintos, são diferentes perspectivas teórico-metodológicas, né? São diferentes visões do sujeito, etc. É uma categoria em disputa. Mas eu penso que, respeitando essa diversidade, existe algum caminho, eu vislumbro um caminho aí que a gente possa pensar, principalmente nesse momento, né, que você tem aí uma extrema intolerância, né, intolerância ao outro, intolerância ao diferente, né, uma emerção clara de oposição de classe. Eu acho que a gente pode pensar em alguns caminhos. Né. Eu trouxe aqui esse exemplo dessa reportagem porque o capitalismo é o reino do mérito, né? Então, na verdade, o capitalismo ele não ensina a pescar, não. Muito pelo contrário, ele mata todos os peixes. Tá? Então, aquela história, não pode dar Bolsa Família porque você tem que ensinar a pescar. Não dá para ensinar a pescar no capitalismo porque ele mata todos os peixes. E aí, quais são os desafios para a praxis? Tá? O que é essa praxis, na verdade? Né? Quando a gente fica falando, vamos pensar numa praxis transformadora e etc. Tá? Veja bem, a gente está num cenário de completa ausência de possibilidade de civilizatória na ordem do capital. A gente está num cenário barbarizante da vida. A gente está num cenário em que as coisas se resolvem na bala. Né?
A gente está num cenário de que eu não tolero aquele outro, sei lá, por sua orientação sexual, por sua opção política, né, pela cor da sua pele, e isso me dá o direito simplesmente de eliminar aquela pessoa, porque ela me desagrada. Tá? Então, ou seja, extrapolamos os marcos civilizatórios do humano. Tá? E aí, como é que fica a nossa praxis? Né? Bom, quando eu penso em praxis, necessariamente eu penso numa atividade, né, humana, né, sobre a sociedade, sobre a natureza, que ela exige, acima de tudo, ação, tá? Mas ela tem que ser uma ação intencional, planejada e refletida. Tá? É preciso que a gente considere, na praxis, acima de tudo, tá, a realidade. A praxis ela não pode ser exclusivamente subjetiva. Não sou eu que construo a realidade com a qual eu trabalho. Eu não posso chegar para um espaço de trabalho com uma ideia previamente pensada, né, sem conhecer o que é aquele ambiente, quem são as pessoas que estão naquele lugar e principalmente o que é que aquele lugar tem a me dizer. Tá? Então, qualquer análise que eu faça da realidade, tá, eu preciso partir dela. Eu preciso partir dela. É essa a realidade que vai me dizer com o que é que eu tenho que trabalhar. E muitas vezes eu preciso abrir mão de certas convicções minhas para poder trabalhar naquele espaço. Tá? Eu preciso refletir o tempo inteiro, né, sobre o trabalho que eu estou realizando. Eu preciso perder o medo de me autoavaliar. Muitas vezes a gente encara a avaliação, a crítica, como uma crítica pessoal. Crítica a mim. E não ao trabalho. O trabalho é difícil, o trabalho é árduo, a realidade é processual. Ela é dinâmica, ela muda o tempo inteiro. Então a gente não pode achar, né, que o mesmo trabalho, que o mesmo pensamento, que a mesma técnica, que o mesmo grupo vai funcionar em todo tempo, em todo lugar, com qualquer pessoa. Isso me diz de uma praxis. Né? Essa praxis ela diz de uma organização. Ela diz de uma organização coletiva, ela diz de um projeto que é coletivo. É um projeto que precisa ser discutido, trabalhado, pactuado entre pessoas. Ela diz de um cenário, de uma projeção, de um reino de possibilidades. A história é uma história de possibilidades. Ela não é uma história que projeta um futuro determinado. Ela é uma história que projeta um devir de possibilidades. Né? E a gente precisa construir essas possibilidades. Tá? Então, é isso que eu vejo como uma praxis. E reflexão o tempo inteiro, avaliação o tempo inteiro. Tá? E aí, quando eu penso nessa construção dessa praxis, existem alguns elementos que a gente precisa considerar. Tá? Primeiro é esse contexto, né, sócio-histórico, onde essa praxis acontece. Tá? Por isso que eu fiz questão de gastar um bom tempo dessa apresentação falando desse contexto geral de crise. Porque esse contexto geral nos interessa. Ele precisa nos interessar. Porque é ele que vai definir quais são as nossas condições de trabalho daqui para frente. Quais são as nossas condições de formação, por exemplo. Quem é aluno aqui, eu não sei se já está experimentando, mas eu, como docente, já estou experimentando as consequências dessa crise na minha prática profissional docente. Tá? As iniciativas pessoais, hoje a gente ainda experimenta, hoje a gente ainda avalia que muito do que se faz diferente na política é resultado muito mais de minhas iniciativas pessoais do que de uma programática que existe dentro das próprias políticas. Tá? Das condições políticas e institucionais que dizem respeito a essas condições socio-históricas, né, que eu cito o exemplo aí desse embate que existe, por exemplo, entre profissionais e gestores, entre academia e serviços, etc. Tá? E da organização da profissão, que eu acho que finalmente caminha. E aí eu gostaria de realmente, genuinamente, parabenizar a gestão do CRP local, né, porque eu acho que tem feito um esforço, já por mais de uma gestão, de abrir espaços de diálogo. Tá? Acho que abrir espaços de diálogo, de debate, de problematização e de organização da profissão, acho que é um elemento extremamente importante. Abrir espaço, inclusive, para a diversidade. Né? Para diferenças de oposição, de posição e de construção, né, de projetos que possam comportar diferentes perspectivas na psicologia. Tá?
E como é que fica essa construção desse projeto ético-político? Se a gente não tem uma abordagem teórico-metodológica que nos una, né, se a gente consegue aprender que ideologia predomina nesse campo amplo da totalidade, né, se a gente está entendendo que somos determinados por esse campo mais amplo, que tem aí um modo de produção, que é perverso, que explora as pessoas, né, que naturaliza a pobreza, que naturaliza a desigualdade, que naturaliza o fato das pessoas morrerem de fome, né, e a gente entende que nós somos contra isso, eu acho que esse é um elemento que nos une. Tá? É preciso que a gente entenda que, para além de uma abordagem teórico-metodológica, existe uma dimensão ética no trabalho do psicólogo, para além de qualquer perspectiva teórica. Tá? O psicólogo ele não pode pactuar com práticas que ameacem a vida. Certo? Ele não pode compactuar com práticas que diminuam as pessoas, que constranjam as pessoas, que coloquem as pessoas em situações degradantes, que retirem direitos, que firam direitos humanos. Então, os psicólogos, independente de perspectivas teórico-metodológicas, eles têm que ser defensores radicais dos direitos humanos. Esse é um caminho que pode iniciar um diálogo em torno de um projeto ético-político para a profissão. Enquanto tivemos a situação, enquanto estamos na situação em que estamos. Tá? E aí, como desafios, é preciso que a gente entenda que, primeiro, não podemos mais ser ingênuos. O tempo de ingenuidade acabou. Né? Ah, vou para a saúde e vai ser muito legal, porque o SUS tem o princípio disso, daquilo, né? Vamos atuar de forma interdisciplinar. Não existe mais isso. Tá? O campo é de tensionamento, política é conflito. É conflito de interesse, é conflito de posição, né? E a gente precisa entrar nesse jogo sim. Não estou falando que é política partidária não, mas a política partidária está lá dentro. Mas é preciso que a gente saiba lidar com esse jogo. Tá? É preciso que a gente entenda que existe um contexto macro-social que é determinante das condições sobre as quais o nosso trabalho se estrutura, das condições socio-históricas nas quais o nosso trabalho se estrutura. E a segunda coisa é que é preciso que a gente atente para as respostas que nós damos a essas condições socio-históricas. Tá? É preciso que nós avaliemos como nós estamos respondendo a esse contexto. Tá? Em última instância, a serviço de quem está o meu trabalho? Para quem efetivamente eu estou trabalhando? Porque a gente entra numa roda viva, tá? A gente entra num sistema de pressão porque o trabalho é difícil, o trabalho é degradante, o trabalho muitas vezes é humilhante, o trabalho muitas vezes é pressionado, né? Somos mal remunerados, né? As condições de trabalho são terríveis, e aí é muito difícil manter o olhar, né, naquilo, na ética, né, manter no horizonte uma determinada perspectiva de psicologia que se quer fazer, né, enfim. Por isso é necessária a reflexão permanente, por isso é necessário uma organização coletiva, por isso que é necessário os espaços de discussão e de resgate desse projeto societário. Tá? Então, eu acho que enquanto estamos onde estamos, né, enquanto não existir espaço para o livre desenvolvimento das individualidades, né, é preciso, enquanto esse espaço para o desenvolvimento das individualidades, né, de todas as pessoas, estiver tão distante como está hoje, ainda por cima hoje, né, é preciso que a gente atue numa defesa dos direitos humanos. Né, porque é preciso garanti-los e defendê-los de uma forma intransigente, agora, obviamente, sem perder de vista, né, que a gente precisa ter um projeto emancipatório, tá, de sociedade para todas as pessoas. Certo? A defesa dos direitos humanos é um passo. A gente precisa lutar por uma outra sociedade, né, por um outro projeto, por uma dinâmica societária que os homens não explorem outros homens, tá? Mas que os homens eles se vejam e se tratem como iguais. Tá? E para finalizar, eu trouxe essa poesia aqui de Eduardo Alves da Costa, que diz:
Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digam nunca, isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Obrigada. Só agradecer a professora Isabel, né? Importantíssimo, acho, essa contextualização. Acho que desde o início a gente falava da psicologia, não tem como ser. E agradecer, e obviamente a gente está o tempo todo se questionando, que eu acho que é o principal nesse contexto que a gente vive hoje, né? De crise de retirada de direitos de uma maneira geral. Seu certificado, professora Isabel, eu queria agradecer mais uma vez e vamos dar continuidade a nossa programação.